Olá, eu sou a Thelma e estamos na semana de livros aqui do canal e vamos falar de Edgar Allan Poe. Hoje é o dia de comentar contos extraordinários que nós lemos no mês de março. Espero que todos estejam bem aí em suas casas, passando por esse momento difícil, todos juntos, separados, mas bem, isso que importa. E eu fiquei bem feliz de ler Edgar Allan Poe no mês de março. Então, no comecinho do mês, eu coloquei o vídeo sobre o autor e o link segue aqui na descrição para vocês, de repente, retomarem o assunto, mas eu queria lembrar de dois pontos que eu citei, que é o fato dele ser sombrio e atormentado. Não só isso, eles também, os críticos, o acusavam de monótono. Pasmem, monótono. Eu tive que recorrer à ajuda do Julio Cortázar, que escreveu, não nesse livro, esse aqui é pobrezinho, ele tem só os 8 contos, mas em Histórias Extraordinárias você encontra vários textos de apoio, dentre eles este escrito pelo Julio Cortázar, que também foi um grande contista e fala exatamente dessa habilidade que o Edgar Allan Poe desenvolveu tão bem. Segundo o Julio Cortázar, foi em 1829, 32, que o conto como um estilo literário, como um gênero literário se consolidou. E ele aponta aí alguns franceses e americanos que contribuíram para isso, dentre eles, é claro, o Edgar Allan Poe. Só que ele destaca o Poe por ele ter sacado qual é a do conto logo de cara, que é contar algo intenso, algo que causa um impacto na pessoa de uma forma única, econômica, sem ficar explicando demais, sem assuntos paralelos. Não só isso, ele coloca a teoria do Edgar Allan Poe para se fazer um bom conto, para se escrever um conto de qualidade. Bom, uma outra característica do Poe é que ele, por exemplo, preferia o conto porque a pessoa em uma horinha ia ficar totalmente absorvida por aquilo, de certa forma submisso às ideias do autor, que é diferente de um romance que é muito extenso e a pessoa acaba levando dias e ela perde esse encanto, né? Ela sai dessa submissão. O conto não, te prende. Eu acho que aí ele se referia ao prestígio que ele conseguiu seus contemporâneos escrevendo os contos, né? Foi assim que ele se destacou e pôde então desenvolver esse gênero autônomo aí de uma forma impressionante. Bom, qual era a regrinha que ele acabou criando para escrever bons contos? Bom, primeira coisa era pensar no efeito que você queria causar. O que no final da história seria esse efeito? Primeiro ponto. Só que no segundo, a gente vai ver que para chegar no efeito, ele ia criar situações que muitas vezes fugiam do controle. Criar os ambientes, o clima, muitas vezes independia do autor e criava aí um certo mistério até esse efeito final impactante acontecer. E por último, esqueci o lance de estética, de poética na prosa, digamos. Deixa isso para poesia, o conto sem firulas. Porque aí sim você poderia lançar a mão da paixão mesmo, do horror, desses elementos que fizeram parte dos contos do Edgar Allan Poe. Bom, então eu li essa versão que tem os 8 contos e eu queria mostrar um pouquinho mais, eu separei alguns pontos aqui para mostrar para vocês o que eu fui identificando. Bom, primeiro, claro, com a ajuda do Julio Cortázar, né? Que foi me contando esses detalhes. Então, muitas vezes a gente vai ver que o Edgar Allan Poe começa um conto fazendo um preâmbulo, né? Para começar a história. Mas, em outros casos, ele já, na primeira frase, já te fala o que vai acontecer ali. Nesses que tem o preâmbulo, você também é fisgado. Nas primeiras frases já tem algo que te
prende aquela história e você quer ir até o final. Ele também mostra uma obsessão à necrofilia importante numa boa parte dos contos, assim como uma tendência sádica. E vocês vão ficar, oh meu Deus, que coisa horrorosa. Não, normal, vamos em frente. E o Cortázar também coloca 3 categorias onde se dividiriam os contos do Edgar Allan Poe, para criar essa intensidade, esse assunto único e intenso que vai mover aí o leitor até o final do conto. Então ele coloca que seriam 3 categorias, digamos. Uma delas são os conflitos trágicos, e ele dá como exemplo o manuscrito encontrado em uma garrafa, que tem aqui, faz parte dos contos. Aliás, eu vou citar agora todos os contos que estão nessa coletânea que a gente leu. Que é um embate com a fúria dos oceanos, né? É uma história desse embate que é algo além das suas forças, algo insuperável, de uma tensão imensa. Eu também colocaria nessa categoria A Máscara da Morte Vermelha, porque você está falando de uma luta contra uma epidemia. Não é uma luta exatamente, mas um príncipe e sua corte que se exilam do mundo onde existe a peste, onde existe uma epidemia, para viverem uma vida diferente. Só que é claro que o conflito ele vai acontecer de qualquer forma, né? A praga, ela entra dentro desse reino blindado. E o Poço e o Pêndulo, nossa, que eu adorei, o Poço e o Pêndulo, recomendo muito. No filme que eu citei no primeiro vídeo, O Corvo, que o John Cusack faz o papel de Edgar Allan Poe, eles citam, se não me engano, esse conto especificamente. Uma das cenas que o serial killer monta para fazer as vítimas dele é a cena descrita no Poço e o Pêndulo, que é eletrizante, é algo acima da sua vontade, algo muito tenso. O cara, né, o narrador, personagem principal desse conto, ele foi acusado pela Inquisição, ele tá condenado à morte, só que é com tortura. E aí você vai, aos poucos, ele vai iluminando a cena para você e você vai entendendo do que se trata essa morte terrível que a Inquisição está impingindo a esse personagem. É fantástico esse conto, eu adorei. Bom, uma outra forma de criar esse clima, essa intensidade, seriam certas faculdades que poderiam ser utilizadas. Ele cita Os Assassinatos da Rua Morgue, que é o precursor aí dos contos policiais, outro que eu adorei. Começa com um preâmbulo, você dá uma lida rápida no preâmbulo, que ele começa a se justificar um pouco, mas para entrar no clima, onde ele, Edgar Allan Poe, mais um amigo, que eu esqueci o nome agora, resolvem ajudar a polícia a desvendar um crime terrível, bárbaro, cometido contra 2 mulheres na Rua Morgue. Os corpos, assim, terrivelmente mutilados, um deles enfiado numa chaminé de cabeça para baixo. Gente, é emocionante. Você vai, tem os interrogatórios que você vai acompanhando das pessoas que primeiro entraram na cena do crime, o que elas presenciaram e o que elas ouviram momentos antes de entrar nesse apartamento, nessa cena de crime terrível. Muito legal esse conto, eu adorei. O Barril de Amontilado eu também colocaria aí, onde a gente vê a frieza de um cara indignado, que ele foi ofendido por um amigo, e ele resolve se vingar, e a gente vai entendendo onde ele quer chegar com essa vingança. Também achei muito legal. Uma outra categoria aí que pode criar essa intensidade necessária ao conto seriam fatalidades misteriosas, e aí tá a parte, acho que mais sombria do Edgar Allan Poe, que a gente vê na Queda da Casa Usher, O Gato Preto e O Retrato Oval. São esses onde a necrofilia existe de forma importante, também as tendências sádicas. O Gato Preto é o primeiro conto desse livro, e quando eu acabei de ler foi um soco no estômago, foi tipo, meu Deus, onde isso vai parar? Mas mostra aí essa
essa forma do Edgar Allan Poe de trabalhar os monstros dele, né? E aí eu volto numa questão de um dos críticos, né, que o acusam de uma certa monotonia, efeitos mecânicos aplicados aí à escrita dele, sei lá, tipo uma fórmula que ele criou e fica repetindo. Será que ele é monótono? Será que ele é tão atormentado e sombrio assim? Bom, as minhas respostas para isso são que todos nós somos seres atormentados. A diferença entre nós todos e o Edgar Allan Poe e o Ernest Hemingway, por exemplo, são que eles têm a coragem e o talento de mostrar para todo mundo em sua literatura esses monstros, esse lado obscuro que a gente normalmente esconde. Eles colocam a céu aberto, nas páginas abertas dos livros deles, para quem quiser ler. Então a gente consegue melhorar, entender a gente melhor quando a gente lê o que eles ousaram escrever. Então eu adorei ler Edgar Allan Poe. Eu acho que os contos, eu só dei aqui uma pequena introdução a eles, tentando colocar um pouco de como ele desenvolveu esse gênero literário peculiar, que é o conto. Eu gostei muito porque eu acabei de escrever mandei para um concurso literário, olha, copiei bem o Edgar Allan Poe, só não sei se eu vou ganhar. Mas foi muito legal escrever esse estilo que é impactante, que é forte, que o autor já mais ou menos vai te levar para algum ponto importante que ele quer. E eu fico feliz também que agora, em abril, a gente vai ler Ernest Hemingway. A gente vai ler um livro dele e fica para o próximo vídeo mais detalhes, mas ele também começou a sua carreira literária com contos e a gente vai ver as diferenças entre os dois, o que é muito legal. E mais para frente, em maio, a gente tem Stephen King, que é um super escritor contemporâneo com 200 contos no currículo e também um estilo muito diferente, contos mais longos, que acabam nos levando de uma outra forma. Existe uma receita certa, única e perfeita? É uma boa pergunta. Mas aqui a gente vê a receita de Edgar Allan Poe, que marcou a vida de muita gente, marca até hoje, influencia autores e nos faz nos entender um pouquinho melhor lendo esses contos tão diferentes e interessantes. Enfim, fica aqui o vídeo desse mês, concluindo o nosso projeto literário de clássicos no mês de março, e a gente se vê no próximo vídeo, combinado?